Tudo bem, Rafa? Ivan, primeiro de tudo, prazerzaço estar aqui, fã absoluto do programa e fã do nome do programa e do que ele representa. Então vamos começar por aí. Acho que desobediência produtiva é um termo que poderia categorizar a minha história. Yo, look, I ain't saying that I'm rich, 'cause if I'm honest, I've never been. Eu queria que você me explicasse o que é a Avelar Mídia. Fechado. Cara, a Avelar Mídia é uma agência de publicidade. Ponto. Só que... Mas não é comum. Esse é o ponto. A gente tá vivendo a maior transformação, na minha visão, one man's point of view, de todos os tempos. Que é a atenção do consumidor migrando de tudo que é lugar. Então, desde a rua até o outdoor, até a TV, até a revista, pra dentro do celular. Esse é o movimento que a gente vive. E nessa movimentação, a forma como as pessoas se relacionam, consomem informação, formam opinião, tem mudado junto. E a indústria de publicidade tradicional, ela vem de um modelo que funcionou nos últimos 100, 200 anos, onde você contratava spots de 30, você comprava mídia em escala em diversos veículos, e aquilo era suficiente para formar opinião, para mover intenção de compra na sua marca. Só que hoje em dia, tudo isso é feito em micromomentos, em cada uma das 7, 11 plataformas digitais, que são quase que o sistema operacional da vida das pessoas. Então, o que significa fazer publicidade hoje em dia mudou radicalmente. E a Avelar é uma agência que constrói, forma opinião e move demanda em direção a grandes empresas nessas plataformas. Fala pra mim qual que é a sua opinião sobre a TV Globo. Absolutamente forte ainda em termos de formação de opinião e principalmente de iconização de personalidades, mas agora não tem a menor chance de estar aqui entre a gente nos próximos 30 anos. Você acredita que o modelo de negócio deixou de ser rentável? Ainda não. Agora, a dinâmica aqui pra mim é outra. A dinâmica é o seguinte: não existe um ser humano no Brasil que tenha entre 7 e 16 anos e que assiste a TV Globo. Qual é a questão? Essas pessoas atualmente são contidas numa faixa economicamente não ativa, ou seja, não representam um poder de consumo muito grande, mas em 30 anos, eles vão ser as pessoas que têm 50 anos. E vão ser as pessoas que sustentam as famílias, vão ser as pessoas que, de fato, movem a economia. E nenhum deles vai assistir a televisão. Absolutamente nenhum. E a Globo, ela tinha literalmente todas as cartas na manga para fazer essa transição, mas ela demorou, assim como as agências demoraram a reagir à mudança nas plataformas onde o consumidor está prestando atenção. Então, o que aconteceu? Apesar dela, ao longo dos últimos 20, 30 anos, ter sido a plataforma que criou todas as celebridades brasileiras, hoje em dia, você pergunta quem são essas pessoas para alguém que tem 15, 16 anos, eles não sabem. Eles sabem quem é o Resende Evil, que é um youtuber que conta histórias de Minecraft no canal dele. Eles sabem quem é o PewDiePie, que é o maior canal de YouTube do Brasil. Eles sabem quem é o Felipe Neto. O maior canal do mundo. Desculpa, do mundo. PewDiePie. Mas eles não têm a menor ideia de quem é atualmente a apresentadora do Globo Esporte. A menor ideia. Sim. Zero. E o curioso é que quando você me coloca isso, eu te fiz uma pergunta proposital porque está vinculado ao meu passado. Eu fiquei 20 anos trabalhando na TV Globo. E eu usei Globo Esporte de propósito. eu fiquei 20 anos trabalhando dentro da empresa, sou muito grato por várias situações e possibilidades que eles me deram. E tudo isso que você me fala faz com que eu me recorde de situações em que a emissora, ela te vetava, ou ainda veta as pessoas, de terem um canal no YouTube, de compartilharem o conteúdo que é exibido na TV, nas outras plataformas de mídia, principalmente de mídia social. Por quê? Porque eles ainda enxergam tudo como concorrente, né? Você acredita que a falha esteja justamente aí, enxergar como concorrente num tipo de colaboração que está se transformando no tal do ganha-ganha? Na internet a gente ouve muito isso, mas isso é real na prática, né, Rafa? O seu ponto de vista é absolutamente perfeito. O que eu acho que a TV Globo tinha que ter feito, mas não agora, em 2020, há 10 anos atrás? Ela tinha que ter mudado os contratos das celebridades que ela operava para que o canal de YouTube que esse cara constrói nas costas da relevância que ela dá para ele tivesse um direito de imagem muito mais favorável para a Globo do que para essa pessoa. Claro. Naquela época, ela tinha alavancagem.
Hoje em dia, se a Fernanda Gentil quer sair da Globo e abrir o canal de YouTube dela, ela tem alavancagem. Assim como você fez um movimento, foi bidado por N outras emissoras para continuar a carreira tradicional, mas você olhou pro seu prato e falou assim, pô, eu tenho alavancagem na minha mão pra me livrar dessa estrutura intermediária e ter um resultado muito mais interessante, talvez não no seu primeiro ano, talvez não no seu segundo ano, mas agora, em 10 anos, você vai estar anos-luz do que você estaria se você tivesse atrelado a uma emissora dessa. A hora que a pessoa que tem 18 anos hoje em dia e que não assiste Globo de jeito nenhum tiver 38, a audiência tá no Desobediência Produtiva. A audiência tá no PewDiePie. A audiência tá no podcast do Felipe Neto. A audiência tá no meu podcast. Então, é assim que eu acredito que a Globo deveria ter se posicionado lá atrás, e ela tinha alavancagem naquela época, mas hoje em dia esse trem já passou e pra mim já era. Você acha que o movimento das marcas ainda tá muito lento, Rafa, principalmente no Brasil, diante de um mercado tão viciado com o formato da propaganda tradicional? A alocação de mídia atual das grandes empresas pelas agências é criminosa. Criminosa. Eu tava agora, questão de 2 horas atrás, gravando uma outra entrevista para um outro podcast, que também tem uma audiência enorme. E ele tava me contando uma história que eu conheço ser verdade por outras fontes, não a dele, mas dos outros centenas de milhares de produtores de conteúdo que existem por aí, que é o seguinte. Esse cara tem milhões de visualizações por mês no podcast dele, bateu numa agência, olha que loucura, e pediu pra ser distribuído. Pô, você tem vários clientes, vamos fazer uma alocação de mídia aqui em áudio, a plataforma tá crescendo, tem milhões de impressões por mês. A agência virou, pô, me dá seu Media Kit, me dá seu preço, bacana. Custa, dá um número fictício aqui só pra não me expor, custa 10 mil reais. A agência, poxa, calma, mas 10 mil? Peraí, é muito baixo. Pô, pra 10 mil eu ganho o meu BV aqui de 20%, eu vou trabalhar pra ganhar 2 mil reais. Assim, com os seus números, eu acho que a gente consegue cobrar 100. Isso é uma empresa alocando o dinheiro de outra pessoa, de uma forma criminosa. E isso para falar da forma como as agências lidam com o dinheiro que não é delas. Isso é um ponto. Agora, o debate aqui é outro. Eu vou dar um exemplo. A gente atualmente está com uma mídia aeroportuária aqui no aeroporto de Congonhas, do nosso podcast CMO Playbook, onde a gente entrevista executivos de marketing, e é um valor de 300 mil de mídia por mês. A gente não pagou isso, eu nunca teria feito esse deal na minha vida. A gente ganhou essa porra no meio de uma negociação de outro projeto, e eles deram de bônus pra gente, pô, maravilha, de graça até injeção na testa, né? E eu venho pra São Paulo 2 vezes por semana, no mínimo. O meu banner, que aparece em todos os painéis de LED do aeroporto de Congonhas, algumas centenas de vezes por dia, eu nunca vi. Eu já recebi foto de fã e pessoas que passam ali, tiram uma selfie. Do seu podcast? Mas eu nunca vi. E por que eu nunca vi? 2 motivos. Número 1, eu só passo por ali olhando pra dentro do celular. Então, eu tô andando, eu acabei de sair do voo, eu tô ajeitando a minha agenda, eu tô avisando pro Ivan que eu vou chegar a tal hora, eu tô batendo uma ligação, eu tô num call prestando atenção em alguma coisa que estão me falando. Eu não tô olhando pro outdoor que tá do meu lado, por mais que seja meu, eu nunca vi o meu próprio ad de mídia tradicional. Todos os dias eu ganho contas ou participo de bids de grandes projetos em grandes empresas, onde eu recebo uma orientação para alocar mídia e tem dezenas de milhões de reais ali para serem alocados nesses veículos. E eu olho para aquela porra e, juro por Deus, eu perco deals todos os meses porque eu me recuso a fazer o que a empresa pede. Então, assim, se você me manda uma planilha para alocar 10 milhões de mídia e você exige que uma certa porcentagem seja em TV, uma certa porcentagem seja em out of home, eu não vou botar, porque eu não faria isso com o meu dinheiro. E, mais curioso ainda, às vezes eu ganho os projetos com a minha abordagem digital. Quando eu ganho a conta, a pessoa ainda vem pra mim, pô, Rafa, mas vamos mudar um pouquinho o seu projeto aqui, vamos botar um pouco na TV, vamos botar um pouco em out of home, essa mídia de metrô aqui. Negativo. E eu me descabelo. E principalmente lá atrás eu tinha que ser um pouquinho mais flexível. E eu ainda hoje acredito que os meus clientes não fazem 70% do que eu acho que eles deviam estar fazendo. A mídia tradicional ainda domina. Vai demorar muito tempo? De que forma vai ter que implodir as agências tradicionais para que essa formatação viciada termine ou não? 2 dinâmicas interessantes. Eu acho que o consumidor já migrou. O que a gente vive hoje em dia é a demora das marcas de se posicionar aonde o consumidor já está. E isso cria uma oportunidade tremenda.
Então, o consumidor já migrou, as marcas estão sendo extremamente lentas. Saiu uma pesquisa no final do ano passado pela McKinsey, que é um estudo global com as principais empresas brasileiras que ranqueou as maiores companhias brasileiras em termos de maturidade digital. Você sabe do total das empresas brasileiras quantas podem ser consideradas líderes digitais? Não tenho. 1%. 1%. 1%. É muito pouco. A conclusão do estudo da McKinsey foi a seguinte: o consumidor brasileiro já migrou a atenção. O Brasil é o segundo país do mundo, só atrás das Filipinas, em consumo de mídia mobile. O brasileiro consome 10 horas e meia por dia de internet, de mídia na internet. Só atrás das Filipinas, que consome 11 horas. Então a atenção do consumidor já migrou. Agora, o investimento das marcas ainda não migrou. Falando do modelo das agências, é curioso porque a Velar Mídia ela tem 1 ano e 6 meses de vida. E a gente já recebeu 7 ofertas de grandes grupos para tentarem comprar a gente. Esses grandes grupos, assim como as grandes empresas, por várias vezes, enxergam que estão indo na direção errada. Exemplo, empresas de petróleo. Mas aquilo ali é tão rentável, tão lucrativo, e o projeto aloca o investimento de uma maneira mais interessante nos próximos 2 anos, que elas são incapazes de fazer investimentos diferentes. Aquilo ali é tão rentável, hoje em dia, que o gigante está dormindo no volante. Até que não é mais. Até que os clientes acordam. E já estão acordando. A quantidade de clientes que bate lá na porta, o motivo que a agência lá cresce tanto é justamente que as empresas não conseguem resolver isso dentro dos seus fornecedores atuais. E eu acho que tem uma coisa que mantém a linha de raciocínio que a gente vem seguindo até agora, nesse modelo disruptivo de mídia e etc., que eu até citei aqui, que é voz. Falando de tendência, e eu sempre tomo muito cuidado para não fazer previsões, né? Eu acho que é um jogo terrível, assim. Você especular em cima das coisas tende a ser uma estratégia que não dá muito certo. É muito mais para mim sobre observar as coisas que já estão acontecendo e agir em cima delas. Por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui? Áudio. Conteúdo de áudio. Áudio, para mim, é o formato mais fascinante da atualidade. Eu não tenho o 5º maior canal de YouTube de marketing do Brasil. Eu não tenho o 5º maior podcast de empreendedorismo do Brasil. Ou, desculpa, o programa de YouTube de conteúdo do Brasil. O meu Instagram não é o top 10 do Brasil. Agora, em áudio, eu sou top 5 nas 2 verticais. E sabe como é que isso acontece? Oferta e demanda. Número de pessoas consumindo aquele formato de mídia versus número de pessoas produzindo aquele formato de mídia. O motivo que hoje em dia eu tenho condição de estar nessa posição é porque tem muito mais gente consumindo do que produzindo. E o próximo passo nisso, e o motivo pelo qual isso está crescendo tanto, é porque áudio é igual a tempo. E você falou de tempo aí. E tem poucas coisas que as pessoas valorizam mais do que tempo. Pouquíssimas coisas. Áudio é tempo porque todos os outros formatos de mídia exigem que você esteja se dedicando para consumir aquilo ali. Na hora que você quer ver um vídeo, na hora que você quer ver um documentário, na hora que você quer ver um filme... Ou que você quer ler um livro. Ou que você quer ler um livro, ler um artigo, você precisa estar ativamente engajado naquilo ali, senão você não absorve porra nenhuma. Perfeito. Áudio joga num campo e num formato de mídia e mental que você pode estar malhando, você pode estar no transporte. Acho que metade da minha empresa trabalha ouvindo áudio, seja streaming de música ou seja streaming de conteúdo informativo, como um podcast. Sim. Então ele joga em outro formato. Então, os principais players desse mercado são a Alexa, são a Amazon, são a Apple e são o Google. E a Samsung está entrando forte também, com as assistentes virtuais de voz. Então, assim, o que está acontecendo? Tudo que a gente viu nos últimos 10 anos acontecer dentro do mobile, então o surgimento de aplicações de voz que facilitam a nossa vida, de visuais, que facilitam a nossa vida, vai acontecer nos próximos 5 dentro de voz. Simplesmente pelo fator tempo. É muito mais fácil você virar assim, Alexa, refaz as minhas compras da semana passada, do que você destravar o seu telefone, abrir o Rappi, procurar a sua compra, apertar o botão, colocar o cartão de crédito, é muito mais simples. E eu já vivo essa realidade, tá? No meu escritório, na minha sala, eu tenho uma Alexa, eu só peço Uber com a Alexa. Eu viro assim, Alexa, pede um Uber pra mim, por favor. E vão assim, só agradecimento aqui, foi um prazer sentar contigo. Eu acho que o projeto do Desobediência Produtiva é a dose de
inconformismo que eu acho que todo brasileiro deveria ter dentro da sua semana, dentro de um mundo que tá tão líquido e mudando tão rápido. As pessoas precisam pensar um pouquinho fora da caixa, precisam desobedecer alguns dos dogmas que a sociedade impõe pra gente. Eu acho que é o que o seu projeto faz, então é um prazer estar sentado aqui contigo. I ain't saying that I'm rich, cause if I'm honest, I've never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business, it can